iniciando mais um programa Direito em Foco pela DOC TV, conversando hoje com a professora Juliana Ervilha sobre o projeto integrador do 6º período do nosso curso de Direito. Professora Juliana, mais uma vez aqui no nosso programa, eu queria agradecer muito, você vem, você reside em Apim, correria para chegar na faculdade, estar com seus alunos, e a gente aqui está tendo a oportunidade de gravar na faculdade, no auditório, então isso facilita muito a sua estada aqui. Então a gente fica muito feliz em poder conversar hoje com você sobre o projeto integrador do 6º período. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Na verdade, a honra é minha. Eu acho que é parte do papel do professor não só formar o aluno, formar o cidadão, mas também informar a sociedade do que nós discutimos aqui dentro e que diretamente reflete no dia a dia de todos nós, O papel do programa Direito em Foco nesse semestre está sendo justamente esse, em possibilitar uma conversa do nosso projeto integrador com a sociedade, para poder promover mais diálogo, promover mais debate, em fazer o aluno e a aluna interagir no contexto social. Então esse é um diferencial que a gente vai fazer esse semestre. Vai estar aqui hoje você, daqui a pouco vai vir um professor do 6º período, vai vir uns alunos aqui do 6º período conversarem sobre a temática que é conflitos sociais e econômicos, direitos humanos e direitos trabalhistas. Conta um pouquinho sobre esse tema aí para nós, como é que vai funcionar esse estudo sobre essa temática interessante que associa direitos humanos e direitos trabalhistas numa época de reforma trabalhista, reforma da Previdência, várias mudanças que vão atingir diretamente o cidadão. Bom, justamente esse período de reformas, esses momentos que estão acontecendo, que nos conduziu para essa reflexão, a necessidade dessa reflexão dentro da instituição com os nossos alunos. Pensamos dessa forma em conduzi-los a entender o que seria a reforma trabalhista, como é que ela vai acontecer, como está acontecendo, quais são os reflexos neste momento, no futuro, tendo como parâmetro a nossa Constituição. Então a gente precisa entender tudo isso para depois, no segundo momento, atingirmos os direitos humanos. Que os direitos humanos, na verdade, eles precisam ser entendidos sempre e por todos como direitos fundamentais, Os direitos fundamentais são os consagrados pela Constituição e os direitos humanos são esses direitos fundamentais, só que no plano internacional. Então, a gente trata de direitos que são universais, são direitos de todos, mas que na esfera trabalhista encontram muitas vezes um choque com os interesses econômicos. A empresa precisa evoluir, precisa do trabalhador para evoluir. Mas como que fica? E os direitos, como são preservados, quando são preservados, o quanto precisam ser preservados? Então essa reforma vem trazendo alterações muito significativas que precisam ser discutidas. A sociedade também precisa estar a par do que está acontecendo. Os nossos alunos, eles são, na verdade, uma ponte. Eu sempre percebo dessa forma como uma ponte. Por quê? Eles trazem para dentro de casa o que nós discutimos, o que nós abordamos em sala de aula. Então, muitas vezes, eles são pequenos formadores de opinião. Multiplicadores. Multiplicadores, exatamente. Eles são multiplicadores. Muitas vezes, você está em sala de aula como eu, você sabe que muitas vezes nosso aluno ele é o único na família que fez um curso superior, muitas vezes ele é um arrimo de família. Então, na rua, ele é aquele rapaz, aquela menina que estuda, que todo mundo acredita que vai para frente, que vai construir um futuro melhor. Então, de alguma forma, eles acabam sendo referências dentro de uma pequena comunidade. Então, eles levam esses conceitos, eles levam essas ideias para casa, multiplicando a formação do pensamento crítico, que é também a base do trabalho integrador. A formação do pensamento crítico através do empoderamento e da independência do nosso aluno. Ele cria
o trabalho a partir de um conceito científico que a gente exerce dentro de sala de aula. Então, a ideia é justamente isso, contrapor a atual reforma, os direitos humanos e o que vai acontecer, o que pode acontecer se mantido esse panorama que a gente tem aí. Você está com um dos debates mais essenciais que a Constituição trata e que a sociedade, de alguma forma, está sentindo, que é esse aspecto do Estado liberal e o Estado social. Sim. A nossa Constituição, ela trabalha com essas duas vertentes. E isso, inclusive, é o que vai constituir o Estado democrático de direito. Claro. O Estado de direito, né, construído com participação popular. Então, esse debate do Estado liberal, né, os conflitos, né, econômicos e do Estado social, as questões sociais, eles estão tendo como um desdobramento a legislação trabalhista. A gente tem ali no artigo 7º, né, os direitos, né, constitucionais, né, trabalhistas. A gente tem uma reforma que mexeu na legislação, dizendo que não afetou em nada a Constituição, mas que de alguma forma, né, acaba mexendo com a sensação que todo cidadão, eu digo todo cidadão, por quê? Porque todo cidadão, ele acaba sendo um trabalhador, ou ele acaba estando diretamente ligado à condição de trabalho de alguém. Sim. Então, isso mexe com a essência da população. Então, é muito normal e natural que as pessoas fiquem apreensivas, né? E, ao mesmo tempo, diante desse debate que tenta proteger mais o aspecto social, você mesmo já apontou os aspectos contra a reforma, você tem uma parcela que defende, você tem uma parcela que está com um olhar muito focado na questão liberal, ou seja, os empreendedores, os empregadores, a indústria, o mercado, ele precisa avançar, ele precisa avançar. Esse é um ponto que a Constituição, inclusive, defende, porque ela promove a livre iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os direitos sociais que vão trazer alguns limites. Esse diálogo do social e do econômico é fundamental para que nós, enquanto sociedade, possamos avançar nisso, de maneira equilibrada. Eu acho que esse é o é o diferencial, né, do debate que você vai promover. É isso mesmo? Sim, eu acho que a palavra-chave disso tudo é o equilíbrio, né? Os direitos trabalhistas, eles existem, é uma necessidade, isso é inegável, o desenvolvimento econômico também é inegável, mas tudo precisa ser contrabalanceado. Nem os direitos devem ser perdidos e nem os direitos do empregador de se desenvolver, da indústria crescer, da empresa crescer. Então, as coisas precisam ser equilibradas. E aí é que entra a formação do pensamento crítico. Toda a população precisa entender que a reforma, ela implementada, ela ainda assim, ela pode ser submetida a uma nova reforma. Até às vezes complicado as pessoas entenderem que podemos reformar a reforma, mas é para isso que existe o debate, é a sociedade se manifestar de uma forma crítica e de uma forma consciente, porque muitas das vezes é muito complicado a massa se movimentar num sentido sem saber para onde está indo. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso que todos estejam conscientes, mas conscientes de uma forma sensata, de uma forma equilibrada. O Estado Democrático de Direito, ele prevê, inclusive, a pacificação social. Então, nós precisamos que essa pacificação seja alcançada com equilíbrio. Mas o equilíbrio vai ser alcançado quando? Quando a população for conscientizada. Ninguém consegue lutar plenamente por seus direitos se não sabe quais são. Se você não sabe pelo que lutar, você vai gritar no vazio. Então, nós temos que saber não só os direitos, mas também as armas que nós temos para essas lutas. Não é somente nos entregarmos, aguardarmos, mas também não é simplesmente sair divulgando muitas vezes o que acontece hoje muito comumente, que são as fake news, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Dentro da reforma a gente sabe que muita coisa tem sido divulgada, às vezes de uma forma exagerada,
E muitas coisas também não estão sendo divulgadas. É muito interessante isso, que o texto que os alunos estão lendo, muitos já chegaram para mim comentando, mas eu não sabia que isso aqui estava sendo modificado. Não, isso está sendo modificado. Mas ninguém comenta, parece que só sabem comentar um ponto ou outro da reforma, esqueceram dos outros. Então, às vezes, esses outros que não estão sendo tão divulgados também vão ser tão significativos quanto aqueles outros, ou até mais, né? E é importante o que você está falando, porque a gente percebe o seguinte, a Constituição, que é o nosso projeto social, ela garante a livre iniciativa. Isso. Está lá o artigo 170, os princípios da atividade econômica. Ele vai, de alguma forma, associar a atividade econômica à justiça social. E isso, inclusive, ao promover essa melhora social, isso, de uma maneira geral, contribui para o desenvolvimento do mercado. Com certeza. Nós, no início da fala que eu falei, a gente fala do cidadão associando ao trabalhador. E a gente tem que associar o cidadão e o trabalhador à figura do consumidor. E para existir o consumidor, é necessário que haja condições desse cidadão que trabalha estar no mercado. Sim. Então nós não podemos simplesmente achatar em busca de melhoria econômica o trabalhador, porque a gente vai estar inviabilizando a condição desse cidadão de contribuir no mercado através do consumo. É mais do que não cortar direitos trabalhistas. Uma reforma tão profunda como a que se pretende não pode cortar direitos humanos. Porque antes desses direitos estarem na Constituição, eles já estavam no mundo jurídico internacional. Eles já eram consagrados de uma forma internacional. Então, quando nós pleiteamos determinados direitos fundamentais, estamos, na verdade, pleiteando direitos humanos. Então, é preciso entender que a não diferenciação da mulher no mercado de trabalho, a proteção da criança, são direitos fundamentais, inclusive trabalhistas, são. Mas antes disso, eles são direitos humanos. Então, a convergência do diálogo está aí. Quando você tem a ideia exata de que uma reforma muito é preocupante quando ela corta mais do que direitos fundamentais, direitos humanos. Ela não preserva os direitos humanos que o Brasil, muito antes de 1988, já consagrava na ordem internacional, concordava com eles na ordem internacional. Você, além de professora do projeto integrador, é professora de Direito Internacional e Direito Ambiental. E a gente sabe que essa temática ambiental, a temática econômica, a temática cultural, ela, para poder ser resolvida, a gente não pode olhar só para dentro do país. Sim. Elas são questões internacionais. Sim. O aspecto econômico, ele está associado ao trabalho. As questões trabalhistas que nós observamos no Brasil hoje, muitas delas foram incluídas no nosso ordenamento jurídico, observando as discussões internacionais. Sim. As OITs, a Organização Internacional do Trabalho. Então, não tem como o Brasil tentar fazer uma reforma totalmente desfocado dessa realidade internacional. Sim. A gente vê movimentos intensos no sentido de se garantir o trabalho, porque só através do trabalho que nós conseguimos minimamente promover algum desenvolvimento do ponto de vista dos países, nacionalmente falando, o que vai refletir, quando os países vão se comunicando uns com os outros, num avanço em blocos, como a gente tem aqui no Sul, nos Estados Unidos tem o bloco, ali na Europa tem o bloco econômico. Então, essa questão do trabalho que você está defendendo, não é somente no ponto de vista do Brasil. Não. Quando você associa aos direitos humanos, é porque o olhar do nosso legislador, ele tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Porque as pressões que nós vamos sofrer aqui por conta de algumas alterações podem ser intensas. A exemplo da questão do trabalhador doméstico. Quanto tempo demorou para poder se consolidar o direito do trabalhador doméstico de receber o FGTS, ele tem direito à hora extra, Sim. já que estava previsto na Constituição. Demorou-se 28 anos, acho 27 a 28 anos, para poder o trabalhador doméstico poder ter o direito de ter um FGTS recolhido. É interessante porque são questões pontuais.
né? O trabalhador doméstico. É incrível a gente pensar que em pleno 2019 ainda se fala, por exemplo, em trabalho escravo. Isso ainda, infelizmente, acontece, isso aí é uma outra questão que precisa ser observada. O Ministério do Trabalho faz uma investigação muito pesada em cima disso e a gente está falando de uma liberdade muito mais que uma liberdade econômica, até uma liberdade de ir e vir. Essas pessoas são retidas em condições subhumanas. Crianças são colocadas para trabalhar em ambientes extremamente insalubres, os direitos não são observados. Então, tudo isso são situações pontuais dentro de um universo dos direitos trabalhistas que acabam chamando a atenção para a própria reforma, porque a perda de determinados direitos nos conduz também a um movimento migratório. Por ausência de condição social, por ausência de condições de trabalho, as pessoas migram, as pessoas saem do país. Então a gente perde muito com isso, a gente perde força de trabalho, a gente perde, até porque não, a gente perde cidadãos para o mundo e a nossa indústria, o nosso comércio, a nossa empresa, como é que fica? A gente não vai ter mão de obra, e isso não é uma coisa alarmista se a gente parar para pensar, por exemplo, nos países europeus, que hoje a população envelhece numa proporção muito maior do que a nascituros, a nascimentos. Então, morre-se muito mais do que nasce. E hoje a migração ela é muito incentivada, por quê? Porque não existe mão de obra. E no Brasil a tendência é que aconteça isso. A gente já tem uma população idosa significativa, a gente tem aí um problema previdenciário também significativo, no sentido de que nós temos mais direitos previdenciários a pagar do que receber. Então, há uma população maior dependendo da previdência do que a população que efetivamente paga pelos direitos previdenciários. Então, é todo um conjunto de consequências que vão surgindo em pontos isolados. Então, no contexto do nosso trabalho, a gente vai também conduzir para esses pontos isolados na medida do tempo que a gente tem. Então, dentro dessa temática, vamos abordar também questões pontuais. Vamos abordar o trabalho escravo, o trabalho infantil, o trabalho doméstico e os reflexos que eles vão ter dentro do trabalho da mulher, que é uma coisa que o professor Juliano, ele com muito mais propriedade que eu aborda essas questões, mas do feminismo, mas a diferenciação da mulher e do homem no mercado de trabalho. Então, todas essas diferenciações, essas ausências de regulamentação, de direitos mesmo, fazem com que essa reforma trabalhista ela seja necessária. Mas talvez hoje não seja necessária a reforma. Mas a reforma da reforma, a partir de quê? De um debate, de uma conversa, de um diálogo com a população. Porque se somos um Estado democrático de direito, a democracia precisa ser respeitada. E essa questão, né, o conflito econômico e social, a gente tem que tentar visualizar muito mais uma harmonia entre o econômico e o social. Sim. Ou seja, aqueles defensores, né, dos direitos sociais terem um olhar no desenvolvimento e aqueles que pensam somente nos aspectos econômicos terem um olhar, né, para o social. Né? Você tocou, né, a gente falou do equilíbrio. Parece redundante, mas se não tiverem de mãos dadas, não tem como a gente ser um país atrativo. Né? A gente está tendo muita medida, né, que assusta, que está assustando. É a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária, aquele sentimento que é importante que o nosso cidadão, que o nosso povo tenha, ele está com um certo medo, um certo receio, né, do que vem por aí. Isso é uma situação muito delicada. O país hoje ele se encontra muito polarizado e talvez isso muitas vezes faz com que as reformas necessárias não aconteçam da forma como deveriam acontecer. Infelizmente, a gente percebe
uma dissolução de determinados sentimentos, uma decepção com determinadas instituições, mas o povo brasileiro é um povo, sobretudo, forte, né? E eu acredito ainda que a democracia, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles vão ser preservados porque a população, uma vez conscientizada, uma vez plenamente consciente dos seus direitos, ela vai fazer valer. Professora Juliana, infelizmente a gente caminha para o fim do programa, mas eu queria dizer, né, que foi muito bom esse debate, e esse debate, né, que você apresentou aqui, né, demonstra para a sociedade também que está nos assistindo, né, o que está por vir, né, dessas discussões. Então é importante que todos nós estejamos juntos, né? Nós, docentes, os nossos discentes, a sociedade participando, né? A faculdade é um espaço aberto. Esses debates que nós estamos apontando aqui no projeto integrador, eles vão ter, né, uma saída, né? A gente vai para fora dos nossas paredes aqui, a gente vai ganhar os espaços públicos, a gente vai dialogar com a sociedade para que a multiplicação de ideias ocorra, para que nós possamos pensar mais um pouco a respeito desses temas. Isso não ficar somente centralizado em espaços formais. Todo mundo tem que começar a falar sobre isso. A gente tem o direito, né, de opinar, de criticar, de concordar com certas coisas, mas o debate e o diálogo é fundamental para que a gente possa minimamente acordar sobre algo. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Espero que você venha aqui mais vezes. Sou eu quem agradeço. Eu acho que, mais uma vez, o programa é uma forma de divulgação do que a gente faz aqui dentro das faculdades Docton, mas também é uma forma de formar o cidadão, informar e formar o nosso cidadão. É o que eu sempre digo e já disse hoje. Você não luta por direitos, você não busca direitos, você não sabe que você os tem. Você não sabe quais são as armas que tem. Muitas vezes o debate ele fica dentro da instituição, mas ele é levado, ele é multiplicado pelo nosso aluno, pelos meus meninos, que eu gosto muito de trabalhar com eles, e todo semestre, graças a Deus, a gente tem tido gratas, lindas surpresas com as iniciativas deles. Daqui a pouquinho eles vão estar aqui também no nosso programa. Vamos ver o que eles vão aprontar nesse ano. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço realmente a oportunidade de estar aqui hoje. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.